Parece mais ou menos. O Gaio vai fazer meio que um breakdance. Oi, a gente já sabe que o primeiro filme de Street Fighter é tão ruim, mas tão ruim, que ficou muito bom. Pelo menos eu adoro aquela bagaça. Muda de canal. Mas você se lembra que nesse filme, alguns personagens fizeram os golpes especiais do jogo? Às vezes de um jeito até meio que disfarçado, mas fizeram. Então vamos conferir e comparar aqui todos os golpes especiais da série Street Fighter 2 com o filme de Street Fighter. Começamos já olhando pra cara do Sagat, mas não é ele que a gente vai conferir. Aqui o Ryu e o Ken lutam contra os capangas do Sagat e eles fazem um agarrão que tem no jogo, olha só. Agora, pegou, jogaram pra trás. Esse agarrão aí, eles têm no jogo, né? Mas na verdade quem tem é o Ryu, né? O agarrão que ele joga pra trás. Porque o Ken, na verdade, ele dá uma volta. Aí, ó. Jogaram igualzinho. Aí a gente pula pra aquela parte que o Bison prendeu a Chun-Li e tá conversando com ela lá. E o único golpe que a Chun-Li faz, assim, que eu achei um pouco relevante nesse filme, é uma voadora que talvez tenha sido inspirada na voadora dela no jogo. Se a gente for pausando aqui, ó, talvez tenha sido inspirada na voadora comum da Chun-Li no jogo, né? Parece mais ou menos ali as posições, né? Não sei porque ela tá fazendo uma garrinha ali assim no filme. Talvez tenha sido isso, mas é o único golpe da Chun-Li que deu pra fazer uma comparação com alguma coisa aqui. Mais pra frente aqui a gente tem a Kami e o T-Hawk. Sim, tem o T-Hawk nesse filme. E a Kami sobe no cara e dá uma chave de perna e joga ele no chão, ó. E esse agarrão dela talvez tenha sido inspirado naquele agarrão que ela tem com o chute mesmo no Super Street Fighter 2, que é a primeira vez que ela apareceu, né? Então talvez tenha sido inspirado naquele agarrão mesmo, não sei. Agora vamos pra parte que o Gaio sai dando uma voadora no Bison de surpresa, assim, né? Será que essa voadora foi inspirada numa voadora do Gaio? E bate no bisonho. Eita, que é a cara de felicidade da Chun-Li. Se a gente meio que dá uma olhada nessa posição aqui, não sei se parece muito com uma voadora do Gaio não, né? Tá com os bracinhos muito encolhidos ali. Nem é o Van Damme, na verdade, isso aí é o dublê, eu acho, hein? Olha, a Chun-Li fica alegre e ele dá uma voadorona aqui, ó. Talvez tenha sido inspirado na voadora do Gaio, não tenho certeza. Agora a gente tem o E-Honda aqui se preparando pra começar uma luta contra o Zangief. E o E-Honda faz uma pose aqui que ele tem no jogo, olha só. Na torcida meio torta ali assim, né? Mas é aquela pose de vitória que ele faz no Street Fighter 2, né? Que ele até fala Doskoi. E aí logo na sequência ele pula em cima do Zangief. Eu fiquei imaginando, será que talvez esse fosse aquele golpe da cabeçada? Né? O Doskoi também que ele fala? E aí fizeram desse jeito porque é o que deu pra fazer? Ou não tem nada a ver? Ele só pulou com a pança mesmo? Será? Ó. Talvez tenha sido uma versão do cos pobre, né, desse filme aí, da cabeçada do E-Honda, não sei. Agora a gente vai ver o Balrog aqui, que tá perto da Chun-Li. Ele vai levantar e vai bater aleatoriamente num soldado lá, dando um soco retão, assim, né, que talvez tenha sido inspirado no soco do Balrog no jogo, olha só. Foi só um soco super simples, né? Mas se for pra gente fazer uma comparação, talvez tenha sido aquele golpe do Balrog que ele carrega, avança no oponente dando um soco reto. Aí aqui a gente tem a cena mais longa de luta que tem no filme, que era o Gaio contra o Bison, continuando ali, né? É uma luta genérica mesmo, não tem nada de referência no começo, mas o Bison faz um agarrão no Gaio aí, que talvez seja um agarrão do jogo, olha só. E jogou o Gaio pro outro lado. Então talvez seja aquele agarrão que o Bison realmente tenha de jogar o oponente por cima do ombro dele, né? Pro outro lado. E logo na sequência aqui, o Gaio vai fazer meio que um breakdance no chão, olha só. E derruba o Bison. A cara do Raul Julia. Eu acho que aqui talvez eles quiseram fazer aquela rasteira do Gaio, que é uma rasteira dupla no Street Fighter. Porque ele tá no chão e tá girando com as pernas e derruba o oponente. Eu acho que foi inspirada naquela rasteira. Que na minha opinião ficou bem melhor essa versão do que a versão que ficou no jogo do filme do Street Fighter, né? Que é aquela rasteirinha lá, pelo amor, parece que ele tá com preguiça, dor nas costas, querendo... Ele faz o clássico pente, ó. 2 vezes, ó. Que é o anti-aéreo do Gaio que... Assim, eu acho que humanamente a única forma possível de fazer é isso, né? Dando um mortal pra trás e batendo com a perna, né? Não tem muito o que inventar ali, né? Só se saísse aquele flash branco que tem no jogo. E ele vai fazer um golpe meio que novo no Gaio. E talvez esse golpe com choque na mão tenha sido inspirado do soco dele ter um poder em Street Fighter 2. Quando você soca, você tem um poder, né? Uma aura ali em volta da mão dele, que é o Psycho Power. Eu acho que eles se inspiraram naquele poder pra dar esse poder pro Bison aqui, dar esse choquinho aí que ele ganhou do choque que ele levou das máquinas lá. E aí depois o Bison faz o golpe que é a marca registrada dele, que é o Psycho Crusher, né? E aí ele avança com os 2 punhos, né, ó. Depois só com um e bate no Gaio. No jogo é mais elaborado, porque ele vai com uma mão assim, a outra apoiando aqui, vai envolto em poder, né, o corpo todo, e vai girando. Que ficou bem mais simples, ele só voa e dá um soco. É um soco voador praticamente, né?
Aí ele faz de novo, olha só. E aí a gente tem uma luta dupla aqui, que é o Ryu contra o Vega e o Ken contra o Sagat. E o Ryu faz o Hadouken dele, olha só. Só que a gente vê que é bem pobrezinho, né? Não sai poder, não sai nada, mas eles colocaram um flash aqui na pós-produção, né? Na edição do filme, né? Porque ele nem fala Hadouken nem nada, é só... bate com os punhos abertos mesmo, né? Uma referenciazinha discreta, assim, na verdade. Eita, Ryu, sangue no zóio. E logo na sequência o Vega faz aquele golpe que ele rola no chão e bate com a garra que ele tem também. Esse daí ficou, acho que, o mais realista de todos, o mais bem feito, olha só. Ele levanta... Hadouken! Aí aqui a gente tem o Sagat tentando enforcar o Ken com aquela barra do equipamento da academia, né, de treino de costas. Aí o Ken escapa e consegue dar um Shoryuken no Sagat. Deu um Shoryuken. Ei, Preule, que bizarro esse Ken, meu Deus do céu. Ó, o Sagat tá enforcando o Ken de cabelo curto, né, numa barra de equipamento de academia, beleza. Aí o Ken usa a barra pra dar no saco do Sagat, olha só. E aí, olha a cara de bêbado louco psicopata do Ken, mano, antes de fazer o Shoryuken. E aí depois que ele acerta o Shoryuken, cara de satisfação, né? Mas ele nem saiu do chão pra fazer o Shoryuken, cara. Nem deu um pulinho de nada. O Shoryuken fraco já é um pulo legal no jogo, né? Aqui ele só deu uma volta. Foi um gancho rodopiano, assim, preguiçoso, mano. Até eu faço isso. Shoryuken! Só que tem mais ainda. O Ryu lutando contra o Vega, ele faz o Tek-Tek Tugen, olha só. Bem bizarro, né? Apareceu mais a cara dele do que a perna girando e batendo, né? É um chute só, que até que ok, porque dependendo da versão de Street Fighter 2 no jogo, o Ryu só gira uma vez. No Super Street Fighter 2 ele só dá um giro com a perna e derruba o oponente. Só que aquele eu acho que ele girou meio torto, né? Pro lado errado. Aí mais pro final do filme o pessoal já tá escapando tudo lá. O E-Honda ainda tá lutando contra o Zangief e ele faz aquele golpe das palmas da mão, assim, ó. Aí, ó. Faz tipo papá, papá, papá. Acho que ficou ok. E aí, mas no final do filme tá tudo explodindo, tá todo mundo vendo de longe lá e eles fazem a pose de vitória, todo mundo junto. Eita lasqueira, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. O E-Honda tá fazendo aquela pose dele que ele faz uma posição de luta mesmo, que ele tem essa pose de vitória, só que aqui ele tá de frente, né? Aí tem aquele intrometido do Salada ali, quer dizer, Salada, que inventaram pro filme aqui, que pelo amor de Deus, mano. Ele é coadjuvante aqui, não faz nada. No jogo do filme ele é chato pra caramba e no desenho do filme que saiu ele é chato pra caramba também, mano. É muito desnecessário esse maluco. Aí tem esse Ken sofrido aqui, ó, magrela. Até eu podia fazer papel de Ken desse jeito aqui, né? Fazendo aquela pose de vitória clássica dele que ele levanta o punho. Aí tem o Balrog ali no fundo, né? Fazendo aquela pose de vitória dele que ele ergue os punhos. Eu acho que na pose de vitória ele flexiona o braço mais, né? Aí tem a Kami aqui fazendo aquela pose que ela fica de costa no Super Street Fighter 2. Só que lá ela tá meio que com um maiô, né? A roupa dela, que ela tá com a calça, não dá pra ver muito bem as qualidades dela, digamos assim. O Zangief lá no fundo fazendo aquela pose de vitória clássica dele que ele aponta pra cima com ambas as mãos. O Gaio eu não entendi direito, porque ele parou nessa pose. Eu acho que o mais parecido é o que no jogo o Gaio ele penteia o cabelo dele, né? Enquanto ele penteia, ele tá com os braços assim, né? Mas depois ele abaixa os braços. Aqui eu acho que ele penteou e parou aqui o Van Damme, né? Fez uma pose de lado assim. Aí a Chun-Li tá fazendo aquela pose clássica dela que ela dá uns pulos, né? Depois fala Yata! Só que aqui ela só deu um pulinho só pra fazer a referência. Esse Ryu tá muito mulambento, não tá? Porque a pose de vitória original, ele fecha os olhos, cruza os braços e vira a cabeça assim e vem o vento, né? Uma coisa mais poética. Aqui ele tá cruzando o braço com o kimono ali, a roupa dele, o gi, né? Todo aberto ali, ó. Todo um sapato branco, todo nada a ver. Mano, tão ruim quanto o Salada ali, o Salada, é o T-Rock, mano. É o T-Rock esse aqui do lado. Ele tá fazendo assim, eu acho, né? A qualidade da imagem não tá muito boa. Eu acho que ele tá fazendo aquela pose de vitória que ele apoia na perna, assim, o peso e faz assim. Meu Deus do céu, mano, esse T-Rock aí. Qual dessas poses de vitória que você mais gostou aqui do filme? Ah, tô cansado, velho. Agora fala pra mim, você prefere os personagens desse primeiro filme de Street Fighter de 1994 ou do filme de 2026? Conta pra mim nos comentários. Então é isso e tchau.